Eu já aviso de antemão que esse vídeo não se propõe a ser um ataque, nem ao menos uma forma de desprezar qualquer figura que porventura irei mencionar. Eu conheço o Fujita desde que ele fez um vídeo em resposta onde mantém uma posição histórica a respeito da perícope da mulher adúltera, como parte do texto original. Depois disso eu vi toda a evolução dele até que ele chegou no momento decisivo da carreira dele como influenciador, que foi aparecer no podcast do Cauê, debatendo com o chileno, na qual eles entraram em um dos tópicos mais polêmicos, que é sobre a escravidão bíblica, na qual ele faz justificativas e depois fala sobre uma sistematização própria dele, na qual iria provar que o regime de servidão bíblica é um instrumento de proselitismo. Eu não encontrei ainda um autor que sistematizou como eu vou sistematizar agora, mas eu tô chegando a uma tese de que a escravidão na Bíblia foi utilizado como instrumento de proselitismo. Na qual eu estava com altas expectativas para saber o que ele conseguiria produzir, usando a literatura relevante para fazer um documentário a respeito do regime de servidão e refutar muitas das coisas que eram consideradas do senso comum de tal evento. Contudo, o que eu acabei recebendo foi algo completamente diferente. O argumento que sempre é usado a respeito sobre a escravidão bíblica não é sobre a procedência histórica, mas sim a dificuldade do teísta em tentar conciliar justamente o que é considerado um aspecto histórico dentro do texto e o que foi algo permissivo ao próprio Deus. Quando é citado isso, geralmente nunca é de forma isolada. Sempre citam o caso de Agar, por exemplo. Também citam a ordem de aniquilação contra os amalequitas, que é justamente essa reitificação da autoridade moral. É um conjunto de livros nos quais endossam ou subjugam aspectos moralmente ambíguos ou até mesmo moralmente errados. Dentro dessas teodiceias, o aspecto jurídico pode ser considerado um instrumento relevante, mas que tem que ser devidamente justificável ou justificado dentro do que seria o escopo teológico da teodiceia em questão. Ou seja, pegar artigos sobre direito, artigos jurídicos sobre escravidão que não trabalham explicitamente a respeito da própria escravidão bíblica ou a respeito de uma teodiceia de servidão, por assim dizer. Qualquer outro tipo de forma de usar estritamente artigos jurídicos pode ser algo muito frágil à primeira vista. O aspecto jurídico, sendo protetivo ou não, sem vínculo com a normativa divina, se torna um mero instrumento contingente pertencente à própria história daquele povo e não pertencente à teodiceia em questão, fazendo com que problemáticas sejam invocadas à questão. Esse debate não é e nunca foi sobre como a escravidão mosaica possui semelhanças com outros tipos de escravidão modernas, mas sim sobre a tentativa de conciliação com o divino. Talvez para um grupo bem seleto de ignorantes que acham que todo tipo de escravidão é igual, fizesse algum sentido realmente elaborar tal aspecto com tamanha importância trazida no vídeo. Contudo, se ele realmente está tentando trazer algum tipo de sistematização a respeito sobre o evento que é a escravidão bíblica do Antigo Testamento, é claro, sempre dando um grande claim que a escravidão do Antigo e do Novo Testamento são completamente diferentes. Contudo, qualquer tipo de tentativa sistemática de tentar conciliar tudo tenha que passar ou perpassar por 4 pilares que precisam estar condizentes entre si. Pilar 1. Filológico. Um exame de termos que podem ser usados, como o termo comprar, o próprio termo escravo e todos os campos sintagmáticos devem ser levados em consideração de maneira uniforme e unívoca. 2. O pilar jurídico. Tem que fazer avaliações e implicações legais sobre as categorias que estão sendo usadas adjunto à examinação dos termos dentro dos campos semânticos. Terceiro pilar, histórico-social. É preciso haver uma reconstrução das práticas efetivas dos 2 pilares anteriores adjunto a evidências indiretas ou diretas da arqueologia bíblica, no que diz respeito justamente a uma totalidade social e o que a gente poderia exprimir dos textos e também das evidências para ver se realmente existe uma conexão entre o que é dito e o que é feito naquela sociedade, e também como ele vê ou como eles veriam essa questão. E por último, teleológico e ideológico. Análise dos valores normativos e das justificações internas do texto bíblico e a criação de teodiceias apaziguantes entre os outros pilares. E mesmo tendo esses pilares, ainda existem muitos problemas a serem afetados em cada um deles. Se no exemplo, se tentarmos suavizar o termo escravo para poder afirmar o uso protetivo ou honorífico na narrativa bíblica, poderíamos ter certeza de que aquilo realmente era o uso real.
porque pode haver uma suavização própria da própria narrativa, tentar demonstrar uma superioridade moral dos seus senhores hebreus para com outros povos. E também ter casos de evidências anedóticas dentro da própria escritura, que são mais uma exceção do que realmente uma realidade sociológica do seu tempo. Usar a polissemia abrangente do termo Evet é de longe o problema, justamente porque é difícil definir o que seria Evet, propriamente dito. E Daizin Yunlitsai, em seu livro Human Rights in Deuteronomy, ela fala exatamente isso na página 15, abre aspas. Em algumas línguas do Antigo Oriente Próximo, o termo escravo não se restringe a designar apenas o escravo de propriedade. Na antiga Mesopotâmia, os termos para escravo masculino, acádio Uardo, sumério Urdo, e escrava, acádio Anton, sumério Gime, também são utilizados para designar indivíduos que exercem ocupações socialmente inferiores. Por exemplo, oficiais são chamados de escravos, altos oficiais são designados como escravos do rei, e os próprios reis são descritos como escravos de uma divindade. Em particular, cortesãos reais são referidos como senhores, escravos do rei. Até mesmo a expressão escravo do palácio pode, em certos contextos, referir-se a um homem livre a serviço do rei. O termo escravo também é empregado como forma modesta de autorreferência. Esse é o uso semelhante ao termo hebraico Evet, que também pode denotar tanto escravo ou servo de um senhor, de um rei ou de um deus, quanto funcionar como uma autorreferência humilde. Ignas J. Gelb destaca a dificuldade de classificar a escravidão no Antigo Oriente Próximo. O termo escravo pode ser discutido, mas nunca definido. Os códigos jurídicos antigos, embora tratem extensivamente da instituição da escravidão, nunca se preocuparam em defini-la, provavelmente porque isso era impraticável. Isso se aplica às leis sumérias, babilônicas, assírias, hititas e também ao Antigo Testamento. Por exemplo, Gelb observa casos mesopotâmicos em que um homem vendia a si mesmo, suas esposas e seus filhos à escravidão, sem que essas pessoas fossem consideradas da mesma categoria que os escravos de propriedade poderiam ser, comprados e revendidos. Ainda assim, todos eram designados pelo mesmo termo, escravo, assim como indivíduos vendidos por endividamento, mantidos como uma garantia de dívida. Fecha aspas. Afirmar, por exemplo, que um escravo específico na Bíblia ou alguns escravos têm um respeito ao tratamento ou tratamento melhor do que outros e usar esse caso para afirmar a realidade sociológica é o mesmo que afirmar que não existe patriarcado porque todo homem que o conhecia admira a própria mãe e a filha. Nisso já vê a primeira vulnerabilidade do Fujita. Esse está Gênesis 15 e 24, fazendo um paralelo ao Êxodo 21. A diferença de tempo entre um livro e outro já iria demonstrar que a totalidade social dos dois livros é completamente diferente. É como tentar falar sobre o regime trabalhista atual, como se o próprio regime trabalhista da época monárquica do Brasil fosse o mesmo tipo ou semelhante a respeito sobre a concepção de trabalho. Logo após isso, ele cita um Evet e traz consigo um exemplo de vender sua filha como servo, trazendo consigo uma narrativa protetiva para a mulher, sendo que, dentro daquele contexto, deveria ter uma análise filológica mais rigorosa, não só do termo Evet, como também de todo o 7º versículo até o 11º do Êxodo 21. O verbo comprar, usado de forma evidente e explícita como uma propriedade de mercadoria, como em outros lugares da Bíblia usam o termo comprar como makar. E tem esse mesmo sentido sem ter a polissemia tão abrangente como Evet. Em Levítico 25:14, onde usa o termo makar para compra e venda de terra. Em Deuteronômio 14:26, onde tem venda de bens para a festa. E em 2 Reis 4:7, onde é a venda de azeite. Se fosse algum tipo de contrato matrimonial, seriam usados outros tipos de termos que são mais neutros, como santificar ou resignar para, tomar como sua esposa ou ser genro. E o próprio Gregory Shirishina, no livro citado pelo Fujita, afirma que realmente o termo comprar é usado em sua terminologia comercial. Mas nesse caso, estritamente falando sobre a Rebeca, o buraco é bem mais embaixo, porque existe uma profundidade muito maior no que diz respeito à diferença entre gêneros no regime de servidão rabínica. E essa totalidade da compreensão social dos gêneros foi dissecada na mesma profundidade de um pires pelo Fujita. Como exemplo de algo que não foi citado, dentre todos os tipos de incentivos de proteção da vontade do servo, diz respeito sempre ao servo por dívida e não por uma serva. Ainda assim, Rebeca não era uma mulher qualquer que precisava ser uma serva. Ela é filha de Betuel, neta de Naor e parente de Abraão. Enquanto Êxodo capítulo 21, do versículo 7 a 11, diz respeito a uma família que necessita da venda da filha e gera aparatos jurídicos para retificar a venda e a compra. Em nenhum momento da própria filologia ou revisão sintagmática revela-se a importância do desejo da serva enquanto serva. Assim fala-se sobre o senhor que vende, o senhor que compra, o senhor que cuida da serva, o senhor que cuida da serva. E o mesmo é dito sobre certas medidas protetivas. Elas sempre vêm com uma retórica negativa condicional, Senhor, e não uma relação propositiva essencialmente incondicional, uma posição de servo.
como a própria questão do servo fugir, na qual dependerá do senhor afirmar tais condições para que seja legítima a saída do servo. O que seria de forma análoga, mesmo que você não queira mais ser parceiro ou parceira romântica do seu namorado ou namorada, você só deverá sair se seu namorado for ruim com você ou for tóxico. O que não faz sentido, porque isso omite a própria voluntariedade que está sendo defendida na questão. Essa relação matrimonial tem como propriedade argumentativa do próprio Fujita a teologia, mas não a teodiceia que soluciona todos os problemas. E o próprio Gregory Cherchinho, no livro que o Fujita mesmo cita, na página 253, contradiz a própria fala. O senhor perde o serviço que quebrou o contrato. A serva ganha a saída como remédio jurídico da falha alheia e não como a realização da vontade própria. E o Cherchinho afirma isso dissecando sobre o contractual rights, que diz respeito às obrigações do senhor e suas consequências caso haja negligência. Não existe uma voluntariedade, sim uma reatividade. A respeito de Deuteronômio 23, a Academia Moderna é praticamente unânime em afirmar que o Deuteronômio 23, de 15 a 16, ou versos 16 a 17 no hebraico, não lida com escravos domésticos, os estrangeiros pertencentes à terra de Israel. Mas sim trata-se de uma lei de asilo internacional para escravos que escaparam de países estrangeiros que estão tentando ganhar sua vida em Israel. Como confirmado no livro The Human Rights in Deuteronomy, da Yun Li Tsai, e também pelo próprio Cherchinho, muito provavelmente essa ideia de asilo internacional é algo que era expresso por servos estrangeiros para a Tsai. E para o Gregory Cherchinho, era mais para escravo de posse. E ainda assim, existe uma tensão conflitante entre a lei de Deuteronômio 23 e a lei de Deuteronômio 15, que a Tsai faz a provocação. Tsai defende a tese de que o jubileu, na forma que foi escrito, foi exagerado e teologicamente apropriado pelo texto de tal forma que foi uma normativa utópica gerada para criar algum tipo de narrativa. E William H. Ciprop, um dos maiores comentadores do Êxodo, vai falar sobre a natureza romantizada da escravidão do Egito, como se eles fossem um povo livre e pacífico. E o faraó do Egito os forçou a trabalhar por um medo irracional, fazendo com que um evento na qual seria humilhante fosse agora um fundamento ético, algo a que eles se devam orgulhar, o que vai sempre contraposta à tese do Fujita. Nisso vem a analogia do Neymar, que não faz nenhum sentido porque o termo metafórico da compra do Neymar tem várias camadas jurídicas que dizem respeito não a uma venda de uma propriedade, mas sim um valor simbólico pelos seus serviços e também a sua imagem. Neymar possui advogados, e estes possuem um aparato e um amplo repertório jurídico para criar cláusulas rescisórias, para que não gere nem ônus nem bônus excessivo para ambas as partes. E não só isso, se ele quiser sair do clube por 0 motivos, ele pode sair, e o advogado terá que aceitar, e não o contrário. E não só isso, quando acontecer de Neymar sair para entrar em outro grupo de futebol, vai ser dito que foi realizada uma transferência e que vai ter uma renegociação, tanto uma negociação pelos direitos de saída do clube, como uma renegociação no sentido de reavaliar como vão ser os ônus e os bônus requeridos dentro da próxima contratação feita pelo próximo clube. E tudo isso é sempre dito de uma forma extremamente simples e metafórica para que o público leigo tenha noção do que está sendo dito, o que é completamente diferente do que é no texto bíblico, e que comparar não é usado de forma metafórica, como é no léxico, que já demonstra uma equivocidade. Acolhendo essa questão, a totalidade sociológica em questão é tão diferente quanto seria como comparar uma carroça amarrada a um jumento e afirmar que ele e um Tesla são muito semelhantes. Ele poderia ter feito um exemplo que pudesse coincidir melhor, mas que qualquer exemplo que ele poderia usar ia soar bastante esquisito. Imagina ele dar um exemplo de uma pessoa que é chamada para trabalhar em uma empresa, mas que caso a pessoa não goste do ambiente de trabalho, ela não pudesse sair, porque não existe demissão. A única coisa que ele pode fazer é sair da empresa caso o empregador não tenha cumprido com as funções em que ele é ordenado fazer. O que não faz meio que sentido isso, até porque se uma empresa hoje em dia não tivesse cláusulas de demissão, o que essa empresa iria ser considerada? E a respeito da página 176 de Cherchinho, que o Fujita aponta, onde ele fala sobre um certo tipo de custo de operação do escravo, caso houvesse um conflito. E o próprio deixa claro que essa posição e essa tese é minoritária na academia. E não só isso, ele demonstra que uma das fontes, que é o G.H. Davis, discorda totalmente disso e deixa isso em sua nota de rodapé na mesma página.
Veja, se fôssemos olhar todas as leis casuísticas, todas elas falam sobre regularidades e regime de servidão, sempre tratando a figura do senhor como uma parte central do léxico. Ou seja, o senhor que compra, o senhor que vende, o senhor que cria, o senhor que mantém e o senhor que quebra o contrato. Não faria sentido que houvesse uma lei na qual seria centralizado não o senhor, mas sim o custo de operação do servo. O Shirishino deveria ter pelo menos argumentos para provar o porquê de haver um alecrim dourado dentro dessas leis. E ele não faz isso, ele apenas faz uma pontuação a respeito disso. Pronto. Agora que discutimos a parte léxica do texto, como vamos ter certeza de que o léxico consegue refletir a totalidade sociológica ou econômica daquela época? No livro In the Last History of Judah, a advertência de Adam McCullough, em diálogo com Rainer Kessler, é particularmente relevante dentro desse assunto. A análise histórica não deve buscar nas fontes bíblicas uma transparência imediata da realidade, mas sim devemos reconstruir o contexto material no qual os textos foram produzidos e transmitidos. Abre aspas. Kessler observa corretamente que não estamos escavando ou vasculhando no texto uma busca ipsama verba, ou seja, uma busca das palavras exatas dos profetas, mas estamos interessados no plano de fundo social e econômico, o que não tem nada a ver com a autoria da profecia. Embora todo o argumento se baseie na confiabilidade histórica dos textos, e essa confiabilidade dependa do modelo específico de origens dos livros, isso é dedicado apenas a um parágrafo de espaço, sem qualquer explicação ou defesa adicional. Conforme sintetizado por McCullough, em diálogo com Kessler e Walter Hoston, os processos de formação de classes e exploração constituem o traço estrutural de uma longa duração da história de Judá. Nesse contexto, a chamada venda de si não deve ser interpretada como escolha livre em sentido forte, mas como uma resposta às condições de restrição extrema, particularmente em cenários de perda de terra, falhas agrícolas e pressão tributária. Abre aspas. O primeiro de tal procedimento possível é insinuado pelo próprio Kessler. Kessler identifica o endividamento como o principal problema da Judá monárquica, mas ele admite que o endividamento também continuou nos tempos pós-exílicos e culminou em uma crise de dívida sobre Neemias. Portanto, pode ser que os dois problemas sociais e econômicos descritos nos livros proféticos pré-exílicos não sejam problemas típicos daquele período, mas sim um problema onipresente em todas as sociedades desse tipo, enfatizando porque era um problema premente da comunidade do autor ou redator. Se quisermos permanecer sóbrios, o máximo que podemos fazer é afirmar, com Walter Hoston, que os processos de formação de classes e exploração abrangeram séculos, todos envolvidos na edição e transmissão de livros proféticos que sabiam o que significava a opressão dos pobres. E essa leitura material é corroborada de forma significativa pelo próprio Shirishino, demonstrando que o Fujita conseguiu ser insuficiente em todos os âmbitos dos pilares possíveis.